Vocês conseguem me ouvir? Se vocês conseguirem ouvir, dá um toque aí no chat. Obrigado. E todo mundo está vendo a minha tela aí com uma mão aí, com cadeado? Todo mundo está conseguindo ver direitinho? Legal. Então daqui, vamos dar só mais um minutinho aí para ver se entra mais alguém e a gente já começa então com o nosso webinar, tá bom, pessoal? Um minutinho.
nosso webinar de hoje, onde a gente vai tratar aí sobre cibersegurança. Mais especificamente, a gente vai falar aí sobre cibersegurança em equipamentos de segurança eletrônica, né? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Oliveira, eu sou gerente de produtos da Daha Technology. A Daha Technology é uma das maiores empresas hoje do mundo em termos de segurança eletrônica e tecnologia. E nesse webinar, vai ser um bate-papo rapidinho aí, cerca de meia hora, onde a gente vai falar sobre algumas coisas referentes aí à cibersegurança e a como a empresa, né, algumas atitudes aí que a Dava tem tomado para evitar problemas de cibersegurança em seus produtos, tá bom? Eu estou de olho aqui no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ir perguntando, só deixa a mensagem ali, que a gente vai respondendo na medida do possível. E é um bate-papo rápido, tá? Mas esse webinar ele vai ser gravado, tá? Você vai poder ver ele depois e você vai poder também tirar suas dúvidas, vai aparecer nossos contatos e se você ficar até o final aí, vai receber um certificado aí de participação via e-mail, tá bom? Veja se apareceu aí um primeiro slide para vocês aí. Eu estou compartilhando a minha tela. Beleza. Então tá bom. E aqui tem uma visão geral, bem geral. Eu não sei o quanto aí que vocês já trabalham na área, conhecem essa área aí de cybersecurity. É uma área que tem crescendo, que está crescendo bastante nos últimos tempos, tá? Dada a importância do assunto, né? Então hoje a gente tem muito problema aí com segurança de dados e qual que é a ideia do cybersecurity, né? Qual que é o nosso objetivo? É primeiro fazer a mitigação de riscos, né? Ou seja, por que a gente fala mitigação e a gente não usa uma palavra que diga que nós vamos acabar aí com todos os riscos, né? Muito provavelmente porque não é possível acabar com todos os riscos, né? Se você pegar qualquer equipamento de qualquer marca ou pegar qualquer sistema operacional, sempre vai aparecer algum engraçadinho achando alguma vulnerabilidade ou coisa parecida. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é diminuir ao máximo quaisquer problemas de segurança que venham atingir os nossos produtos, né? E é isso aí o que aparece aí numa segunda estrelinha, que são os processos aí que a gente vai estar trabalhando para evitar esse tipo de problema. E uma outra coisa dentro do cybersecurity não é ficar apenas na defensiva, é também aumentar os obstáculos, aumentar os problemas para que um possível hacker, um possível invasor tenha mais dificuldade em invadir ou em obter dados que ele não deveria dos nossos produtos. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Ele tá até são alguns dos exemplos relacionados à cibersegurança, e aqui eu preciso fazer uma observação. Lembre-se, a gente está falando aqui sobre segurança em dispositivos de vigilância, em CFTV, controle de acesso, essas coisas, né? Então, de um modo geral, a gente sabe que cada dia que passa, se você abrir aí um noticiário, a parte de a coluna, né? Coluna de jornal aí que fala sobre cibersegurança, se você abrir blogs a respeito, todo dia vai aparecer alguma coisa. Ou é um vírus novo, agora está muito na moda aí o ransomware, enfim, os sistemas aí digitais estão sempre sob ataques, né? E aqui cabe dizer que os equipamentos de segurança eletrônica, eles não estão fora dessa lista, né? Os equipamentos de segurança, como câmeras, por exemplo, antigamente a câmera era uma coisa que você colocava ali no muro
da escola, no muro da empresa, e aí as imagens eram gravadas num time-lapse, que era tipo um videocassete, né? Eu não sei quantos de vocês aqui ainda era dessa época, mas era um sistema analógico, um sistema que ficava apartado aí do resto do mundo. Hoje, uma câmera de CFTV, ela está diretamente ligada na internet, ou ela entra num gravador e esse gravador ele é ligado na internet. Então, esses caras hoje eles deixaram de ser um sistema apartado, um sistema que fica segurado, fica separado do resto, né, para ficar na internet. Né? Ou, se não fica na internet, pelo menos dentro de uma rede interna. E aí o pessoal que trabalha com segurança, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, percebeu essas coisas. Os hackers, eles começaram a perceber um grande potencial nesse tipo de produto, né? E dos maiores exemplos opa, e um dos maiores exemplos aí que a gente tem é esse vírus, é o Mirai. Ele já tem aí cerca de 4 anos, né? Não é uma novidade, mas ele foi um dos grandes acontecimentos que levaram o pessoal a prestar atenção no que se refere a cybersecurity, né? Essa aqui foi o grande divisor de águas. Esse vírus, para quem não lembra, ele ficava na rede, né? Ele se espalhou pela rede, se espalhou pela internet, e aí ele começou a invadir equipamentos, tanto roteadores quanto câmeras de CFTV. Então ele invadiu milhares de câmeras de CFTV, e de uma forma muito simples, ele simplesmente colocava o nome do usuário e senha padrão nessas câmeras e transformou todas elas em robôs, né, em zumbis, vamos dizer assim. E aí, depois de um tempo, ele usou todas essas câmeras que ele conseguiu invadir para fazer ataques de negação de serviço. Ataque de negação de serviço, para quem não sabe, é quando você tira um serviço, um servidor ou algum equipamento do ar, né? Você faz com que ele pare de funcionar. Nesse caso, esse ataque de negação de serviço distribuído, causado pelo Mirai, é porque ele apontou milhares de câmeras que ele tinha conseguido invadir para determinados servidores no mesmo momento, na mesma hora. E aí o que aconteceu? Esses servidores eles ficaram sobrecarregados e acabaram parando de funcionar. Um desses servidores, para você ter uma ideia, era o DNS utilizado pelo Twitter. E aí o que aconteceu? O Twitter saiu do ar porque o vírus causou aí um grande congestionamento na rede dele, utilizando, entre outras câmeras, entre outras coisas, câmeras de CFTV. Né? E aí nós temos alguns outros exemplos de como que a gente pode, de algumas vulnerabilidades, de alguns ataques que foram feitos utilizando aí a internet, utilizando câmeras de segurança e utilizando gravadores. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque esses equipamentos hoje eles podem ser usados tanto como zumbis em ataques de negação de serviço, como podem ser literalmente invadidos. Né? Imagina que você tenha colocado aí câmeras para o seu cliente na empresa dele, e aí, enfim, algum hacker consegue invadir e ver as imagens aí que eram para serem confidenciais aí do seu cliente. Então, nós temos aí várias ameaças que a gente tem que mitigar quando nós colocamos aí CFTV ou algum tipo de controle de acesso na casa do cliente. E, como disse um dos diretores do FBI, em 2012, existem dois tipos de companhia, dois tipos de empresas, né? Aquelas que já foram hackeadas e aquelas que serão. Então, esse é o nosso destino. Então, se a gente não tomar conta, não tomar cuidado, se a gente não tomar as precauções necessárias, nós, em algum momento, seremos vítimas aí de algum ataque hacker. Isso se você já não foi. E aqui nós temos o que a gente chama. Esse slide aqui é só para colocar todo mundo na mesma página. Eu acredito que tem algumas pessoas ainda que não sejam muito. Não conheçam muito bem essa questão de segurança da informação. Mas aqui nós temos o que a gente chama de tríade da cibersegurança, né? Isso vale para qualquer coisa. Se você estiver estudando para uma certificação de segurança da CompTIA ou
de alguma outra marca de equipamento, se você estiver utilizando aí a família da ISO 27000 para ler sobre esse tipo de coisa e para aplicar na sua empresa, os objetivos da cibersegurança, da segurança de dados, sempre vão estar baseados nesses três pilares. A primeira é a confidencialidade, que significa que os dados ou as informações, elas devem estar sempre concedido ou negado corretamente, ou seja, você tem que ter autorização para acessar aqueles dados. Tá? Para dar um exemplo, a gente pode falar sobre câmera de CFTV. Né? A gente só quer que aquelas câmeras de CFTV sejam acessadas por pessoas autorizadas. Né? Você não quer que o seu cliente, muito provavelmente, não vai querer que todo o bairro ou que toda a cidade acesse as câmeras da casa dele ou as câmeras do estabelecimento comercial dele, certo? Então, esse é um exemplo aí de quando a gente precisa de confidencialidade. O segundo pilar aí para a gente é a integridade, ou seja, a gente tem que ter algumas medidas para a gente ter certeza de que aqueles dados são aqueles dados, de que aqueles dados eles não foram alterados. Né? Para dar um exemplo dentro da segurança eletrônica, imagina que você tem um gravador e que esse gravador, então, ele, por algum motivo, alguém tenha apagado aí as informações de um assalto. Né? Teve um assalto ali na rua, mas alguém entrou lá e apagou algumas imagens para tirar o bandido aí da sequência de vídeos. Né? Então, você está mexendo aí na integridade de gravação do equipamento. Então, esse é um exemplo aí de integridade. Tá? E o terceiro objetivo é a disponibilidade, que eu acho que é um nome, é o mais fácil de entender aí. Você tem que deixar o serviço disponível. Né? O seu cliente ele vai querer que as câmeras estejam disponíveis sempre que ele quiser ver as imagens. Tá? E aí o exemplo que a gente deu anteriormente ali, do ataque de negação de serviço, é um ataque justamente em cima da disponibilidade dos produtos. Aqui eu não vou me ater muito a isso, mas aqui ele dá alguns exemplos de ataques. Ele fala ameaças em IoT, né? Porque hoje a gente considera que câmeras e gravadores eles fazem parte desse mundo da internet das coisas, tá? Então a câmera ela pode, por exemplo, sofrer ataques de tampering, ou seja, sabotagem. A pessoa pode tirar ela do ar, ou então pode mudar a posição dela. Pode sofrer ataques de forma que mudem o nome do usuário e senha sem que o usuário saiba. Na rede, você tem alguns tipos de ataque que são um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, interceptação de dados, alteração de dados sem que a pessoa saiba. Session hijacking seria uma espécie aí de sequestro de sessão. Então, isso já tem mais a ver com a rede mesmo. Seria um ataque em um servidor web ou um ataque aí no seu web browser, onde um atacante conseguiria literalmente pegar aí alguns tokens ou pegar algumas informações de uma sessão que você tem estabelecido com o servidor e passar a fingir ser você. Ou coisa do tipo, tá? Esse termo ele é um pouco mais genérico do que isso, mas essa é a ideia. Então, não adianta você também ter proteção apenas na ponta. Eu tenho a melhor câmera do mundo, vou colocar senha, tudo mais, mas no dispositivo onde você está vendo as imagens, também precisa ter proteção. Seja um antivírus, seja algum tipo de software para proteção contra vários tipos de malware. E na plataforma também, né? Então, a gente tem aí todo um ecossistema que precisa ter o firmware atualizado, você tem que ter certeza de que os servidores onde estão sendo gravadas as imagens não estejam disponíveis para qualquer um e por aí vai. Então, não adianta você cuidar apenas de uma parte do sistema, você tem que cuidar dele como um todo. E aqui está em inglês, mas eu traduzo para vocês aqui rapidinho, que são as áreas onde nós focamos, né? Então, a primeira coisa aí é a exposição do hardware físico, né? Então, não adianta eu ter todos os sistemas do mundo de proteção, mas eu deixo ali o servidor onde tem as imagens das câmeras liberadas para qualquer um acessar, né? Então, todo o resto acaba se tornando inútil. A mesma coisa para a rede, né?
eu tenho que ter alguma proteção na minha rede, tanto lógica quanto física. Então, eu posso deixar os meus servidores, os meus roteadores, meus switches numa sala. Normalmente, a gente tem uma sala de telecom ou coisa parecida, para deixar esses equipamentos fechados e dando acesso apenas a pessoas autorizadas. E na parte lógica, a gente também tem vários tipos de proteção. Antigamente, a gente falava muito apenas em firewall, mas hoje a gente tem sistemas bem mais avançados que agregam diversos serviços diferentes, né? A, a parte de serviço também, então a gente tem que ter senha para acessar qualquer tipo de serviço na rede. A parte de credenciais e privilégios não é uma coisa normal, né? Eu lembro que na década aí de 80 a gente já se falava muito em privilégios, principalmente quando a gente falava em sistemas na rede, né? Quem é mais velho lembra de rede Novell, ou lembra quando a Microsoft lançou o Windows NT 4.0, isso já era uma coisa muito, muito falada na época, né? De você colocar ali credenciais e de acordo com a credencial do cara, de acordo com o nome do usuário e senha, você tem privilégios ou não dentro de um sistema, né? Então, você, hoje, trazendo isso para o CFTV, qualquer VMS, qualquer software de monitoramento e qualquer câmera também, você vai criar nome do usuário e senha, e esse nome do usuário e senha vai dar determinados privilégios para o usuário. Alguns vão poder apenas ver as imagens ao vivo, outros vão poder ver a imagem ao vivo gravada, e outros ainda vão poder administrar o sistema, né? E por aí vai. E a parte de criptografia, que é o que ele colocou ali de encryption, que é a transmissão de dados via redes seguras, né? O que acontece? Dentro da área de cibersegurança, uma das coisas que podem acontecer é a interceptação de dados na rede. Quando isso acontece, esses dados, então, eles passam a poder basicamente serem vistos aí por pessoas que não têm autorização. E é nesse caso aí que você vai utilizar então a encriptação, né? Você usa algum algoritmo de criptografia. As nossas câmeras, as câmeras da Dahua já vêm com isso embarcado na câmera. E na outra ponta, no web browser, por exemplo, ao invés de você usar o HTTP normal, você usa, por exemplo, aquele HTTPS. Quando você faz isso e a câmera permite que você faça isso, você então está criptografando os dados, né, as imagens que estão entre a câmera e o servidor. Então, mesmo que esses dados, por algum motivo, sejam interceptados, galera, tem muita gente falando que está sem áudio, voltou agora, vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou, tá bom. Eu acho que tem muita gente em casa agora aqui fazendo home office, e aí eu não sei se a internet dos provedores aí estão aguentando, né? Eu não sei aonde que parou, mas eu estava falando aí sobre a questão da criptografia. Deixa eu ver aqui. Você já voltou a tela aí para vocês também? Tela não. Vamos ver. Para o Marcelo, aqui normal. Então, acho que deve ter voltado. Acho que está voltando aos poucos aqui. Para mim, ele está compartilhado, então eu imagino que daqui a pouco vai voltar a tela aí para todo mundo. Beleza. Voltou para a tela inicial. Vamos lá. Agora voltou, né? Maravilha.
Então tá, e aí esse nosso último item, então, aqui dessa área onde a gente deve focar é a parte de criptografia, né? Então, como nós estávamos falando antes aí da internet cair, a criptografia, então, é importante para isso. As nossas câmeras, elas trabalham já com, tanto as câmeras quanto os gravadores, elas ficam em tela, eles, eles possuem, né, esses protocolos de criptografia. E aí, quando a criptografia, e quando quando o cliente faz acesso a essas câmeras, então, mesmo que esses dados, por alguma razão, sejam interceptados em algum lugar, ele, então, ele não vai conseguir ver essas imagens, porque elas vão estar todas embaralhadas, todas criptografadas. Tá? Vê se mudou a tela aí para vocês. Beleza. Então, aqui, para falar rapidamente também, tá? O que a Darwa tem feito? A Darwa, ela tem hoje, desde 2017, na verdade, um comitê de cibersegurança, onde, entre outras coisas, a gente trabalha para ficar verificando possíveis vulnerabilidades e fazendo correções referentes à segurança dos nossos produtos. Tá? Então, é uma coisa que hoje toda empresa tem, mas a Darwa, para quem não conhece, é uma empresa que tem um faturamento anual aí de cerca de 5 bilhões de dólares, é uma das maiores empresas de segurança do mundo, então também tem um investimento muito grande nessa parte de segurança. Tá? E aqui a gente tem uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem, esse Security Development Life Cycle, ou ciclo de vida de desenvolvimento, é uma coisa que tem em software normal. Tá? Todas as empresas de software grandes, elas têm esse ciclo de desenvolvimento. Tá? Todas as grandes empresas vão possuir isso aí, não é uma novidade da Darwa, mas é uma coisa que a Darwa tem dentro de padrões internacionais, né? Então, desde o começo do desenvolvimento de um software até o final, você tem todas essas fases aí, onde a gente vai respeitar os requerimentos de segurança que estão no mercado hoje. Você vai desenvolver tudo com padrões de segurança, vai fazer testes no final para saber se aquele software realmente está seguro ou não, e no final, obviamente, então, ele vai poder ir para o mercado. Tá? A gente não vai lançar um software ou um firmware novo numa câmera sem ter passado por todos esses controles aí na área de desenvolvimento. Tá? Esse, inclusive, é um assunto que ele é até um assunto à parte aí quando a gente fala de cybersecurity, porque ele é um pouco mais comprido, ele tem alguns testes específicos que todo software deve fazer, mas se você procurar essa sigla aí depois no Google ou for fazer algum curso relacionado a cybersecurity, muito provavelmente você vai ter mais detalhes aí sobre isso. E a Darwa é uma empresa que segue esse ciclo de vida aí de desenvolvimento do software, tá? E aqui são algumas empresas que cooperam com a Darwa, tá? A Darwa, então, ela trabalha com diversos padrões, tanto na China quanto algumas empresas internacionais, inclusive com a Intel, Symantec, McAfee, que são, acho que, as empresas aí que a gente mais vai conhecer. Essa Synopsys, para quem não conhece, é uma empresa, é um conjunto de ferramentas que a gente tem para fazer teste em software, tá? Quais são esses testes que o pessoal faz em software? Por exemplo, quando você tem aquela caixinha para colocar nome do usuário e senha, ou para você colocar algum parâmetro da câmera, para mudar algum parâmetro do DVR, existem alguns ataques onde você consegue escrever alguma coisa ali, além de nome do usuário e senha, e fazer com que o software execute. Isso era, não vou dizer que era comum, mas era uma coisa que acontecia alguns anos atrás em ambientes
web. Então, o software ele testa esse tipo de coisa para saber se existe essa vulnerabilidade ou não. Só para dar um exemplo entre vários outros aí que existem, né? A mesma coisa quando você digita você abre o web browser e vai digitar uma URL lá, http://www.darrosecurity.com. E às vezes o pessoal continua colocando ali um comando naquela linha para ver se o servidor web executa. Né? Isso também é uma falha de segurança e através aí desse software, com as cooperações aí que a gente tem com essas outras empresas, a gente consegue então bloquear esse tipo de problema nos nossos produtos. E aqui são as ferramentas que o pessoal usa, tá? Para brincar. Quem trabalha com segurança da informação já deve conhecer pelo menos alguns aí, né? Principalmente ali no meio, onde tem teste de penetração, acho que são algumas das coisas mais importantes para a gente, que são softwares utilizados aí no mercado mesmo, para saber se tá de graça aí, né? Tá free em todos os sentidos, né? Eles são gratuitos e estão livres aí para serem utilizados, que é para você realmente procurar alguns problemas. O nome já diz, né? Penetration testing, ou seja, o teste de invasão. Eu vou tentar fazer um teste de penetração em um determinado produto, e para isso eu uso essa sequência aí não são só esses, né? Existem centenas aí de ferramentas para poder fazer isso. Esses são alguns dos mais importantes. Então você pode fazer normalmente o pessoal faz uma varredura no produto aí para ver quais são as portas que ele tem liberado, para ver quais são os protocolos que ele usa, versões de software, e em cima disso, muitas vezes você consegue, então, determinar se aquele equipamento, se aquele software está atualizado o suficiente, e em cima disso, então, você vai buscar algumas vulnerabilidades que ainda estejam presentes nele. E aí você usa algumas ferramentas, como o Metasploit, para literalmente explorar vulnerabilidades caso ele tenha. Tá? Então, todos esses itens que estão aí, antivírus, software para determinar se existem problemas no código do produto, em ferramentas de teste de penetração, tudo isso que você está vendo aí são usados para testar os produtos da Darro. Tá? Tudo isso que está aí, que são coisas de mercado, são utilizados para testar vulnerabilidades, para ver se alguém sem a senha consegue entrar nos equipamentos, ver as imagens sem ter autorização. E, obviamente, caso alguma dessas ferramentas tenha sucesso ou for determinado que existe algum processo ali que possa ser melhorado, então aquele comitê de cibersegurança da Darro começa a trabalhar para a melhoria do produto. Tá? E aqui, rapidamente, também, se você encontrar algum problema de vulnerabilidade no produto, você pode entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato direto com a Darro, né? Existe uma hotline lá no site para você falar direto com o pessoal de segurança, ou existe também você conversar com a gente e nós, então, falarmos com o pessoal de desenvolvimento lá na fábrica para buscar mais informações e conseguir, então, corrigir o problema. Mas a gente é muito transparente nesse ponto, tá? Se você achar algum problema, você pode reportar ele para a Darro vai corrigir esse problema e vai te informar, inclusive, informar para todo mundo, né, através de newsletter e white papers, o que foi feito, o que foi descoberto e como foi corrigido. Bom, isso é muito transparente, quando nós temos um problema, a gente não esconde. Quando alguém descobre um problema, a gente pede que nós sejamos reportados para que a gente possa tomar as devidas precauções, tá bom? E aqui, para finalizar, algumas coisas que são importantes para a gente usar nas nossas câmeras de segurança para evitar problemas, né? A primeira, senhas, né? É a coisa acho que mais óbvia que a gente tem que fazer aí é colocar senha nos equipamentos. Lembrando que você não ativa um equipamento de rede da Darro se você não colocar uma senha forte. Né? O que é uma senha forte? Uma senha com pelo menos 8 caracteres, uma senha que tenha letras e números misturados e por aí vai.
tá? Então, assim, por que isso? Para evitar problemas como aquele que a gente mostrou lá no começo, do Mirai. O Mirai, ele só conseguiu obter sucesso em seu ataque de negação de serviço porque ele conseguiu invadir câmeras, roteadores, impressoras, porque os caras tinham deixado nome de usuário padrão, né? Nome do usuário e senha padrão nesses equipamentos. Então, hoje, sempre que você compra uma câmera ou um gravador da Dahua, você é obrigado a colocar uma senha diferente, uma senha com pelo menos 8 caracteres e fortes. Caso contrário, você nem começa a usar o produto, tá? E uma outra coisa também é que nós temos isso que ele chama de autenticação digest. O que, que é isso, né? É mais ou menos assim. Quando você coloca o nome do usuário e senha no cliente, então vamos supor que você esteja usando o nosso VMS ou usando o Internet Explorer para ver as imagens de uma câmera, você vai colocar lá seu nome do usuário e senha, mas o que trafega na rede não é o nome do usuário e senha, tá? O cliente ou o browser, ele vai fazer um cálculo, aí ele usa um algoritmo de hashing, e ele transforma, na verdade, aquela senha que você colocou em um monte de números e letras diferentes. Ele cria uma string ali de tamanho fixo e ele compara essa string com a string que está colocada no equipamento. Então você nunca trafega em texto aberto o nome do usuário e senha. Tá? Isso não acontece. Por que isso? De novo, se alguém conseguir invadir o equipamento, né, e tiver acesso ao banco de dados, ele não vê o nome do usuário e senha. Ele vai ver um monte de hash. E a mesma coisa quando a gente fala no tráfego na rede. Se alguém fizer interceptação de dados na rede, usando o Wireshark ou alguma outra coisa, o que vai acontecer? Ele vai ver um monte de caractere bagunçado, ele vai ver um hashing, ele não vê o nome do usuário e senha em si. Tá? Essa é a graça do Digest. E, por final, nós não temos senha padrão. Tá? Não existe mais senha padrão nos equipamentos. Na parte de controle de acesso, existem várias coisas aí que a gente consegue fazer também. A primeira coisa é que, hoje em dia, os equipamentos têm alguns serviços que vêm desabilitados por padrão, como, por exemplo, o protocolo SNMP. Para quem não sabe, o protocolo SNMP é um protocolo que ele permite que você, usando algum programinha que consiga ler esse tipo de protocolo, mostre aí para você as informações do status dos equipamentos. Se ele está online, se ele está offline, qual que é o processamento que está sendo usado naquele momento, e por aí vai. Tá? Esse protocolo, as duas primeiras versões deles, a versão 1 e a versão 2, não eram seguras. Tá? Então, você potencialmente poderia, esse protocolo poderia ser usado por um hacker para obter informações sobre o dispositivo que está na rede. Então, hoje, quando você compra uma câmera ou um DVR da Dahua, esse protocolo ele vem desabilitado por padrão, e caso você habilite ele, a gente recomenda que você habilite a versão 3 do SNMP, porque a versão 3 ela obriga que você utilize um usuário e senha e também usa criptografia nos dados, tá bom? Outro protocolo que vem desabilitado por padrão é o Telnet, né? O Telnet ele ainda é utilizado, assim como o SSH, para que você acesse o sistema da câmera. Isso é usado principalmente quando o pessoal vai fazer manutenção, só que o Telnet ele não é seguro. O SSH ele já é mais seguro, né? Ele já tem criptografia. O Telnet não. Então esses protocolos eles vêm desabilitados desses produtos, tá? Enfim, então aquilo que não é utilizado no dia a dia, ele vem desabilitado por padrão. Se você quiser utilizar, você tem essa opção, tá? Mas aí você vai saber que você está utilizando um protocolo, você vai tomar cuidado de colocar nome do usuário e senha para evitar aí os acessos indevidos e por aí vai. E a mesma coisa e ele fala ali, né? Suporta HTTPS, que é o protocolo aí que a gente usa para criptografar os dados. E aí a gente tem aquela questão do gerenciamento de privilégios, né, que a gente falou anteriormente.
tem esse nome bonito aí, Password Anti-Cracking. Isso aí, na verdade, é o seguinte, sabe quando você... Imagina que você esteja sendo atacado, e esse ataque seja um ataque de força bruta. O que é um ataque de força bruta? O cara roda um programinha para ficar tentando ali entrar na câmera ou entrar no seu DVR à força. Ficar tentando ali um monte de usuário e senha. Vai tentar lá, Darwa, senha 123, Darwa, senha, Darwa 123, Darwa, root, Darwa, admin, e ele vai ficar fazendo tentativas aí até conseguir entrar na câmera. Se a câmera identificar que teve, por exemplo, 5 tentativas de login, uma atrás da outra, e as 5 foram erradas, aí ele bloqueia. Ele não deixa que você continue tentando entrar na câmera, porque aí pode ser um ataque de força bruta. Na verdade, é isso que esse é uma das coisas que ele chama de password anti-cracking. E outra coisa, pacote de filtros, né? Dentro dos existe uma espécie de IP tables, quem mexe com Linux já conhece isso. Então, ali ele já tem um sistema de segurança para evitar outros tipos de ataque. Então, se a rede estiver estranha, tiver várias tentativas de acesso que não estejam certo, ou alguém estiver tentando várias vezes usar uma mesma senha padrão, ele já começa a bloquear aquele serviço. Uma outra coisa que tem nas nossas câmeras é o protocolo 802.1x, né, ou Port Security. Isso aí ele é muito usado principalmente em redes que precisem de muita segurança, né? Então, basicamente, como é que ele funciona? Você tem um servidor de autenticação, o mais conhecido é o Radius, né, mas você pode usar outros, e aí você tem um switch. Esse switch ele é ligado no servidor de autenticação, e quando você liga uma câmera, na verdade a gente colocou exemplo de câmera, mas pode ser qualquer coisa ali, pode ser um outro computador, pode ser o gravador, você precisa ter autorização para que aquele switch libere a porta onde você foi conectado. Né? Como é que isso acontece? A câmera entra, você plugou ali fisicamente o cabo, aí o switch ele vai falar para o servidor de autenticação, olha, na minha porta 2 tem uma câmera querendo acessar. Aí o servidor de autenticação vai falar para o switch, tá bom, então vai lá e pede o nome do usuário e senha desse cara. Aí o switch vai lá na câmera, pede o nome do usuário e senha, e aí leva lá para o servidor de autenticação e fala, ó, isso aqui é o nome do usuário e senha daquela câmera que eu falei que está querendo entrar na minha porta 2. Se o servidor de autenticação tiver essas informações, ele vai falar para o switch, beleza, pode deixar o cara entrar. E aí o switch libera a porta e a câmera passa a funcionar na rede normalmente. Caso contrário, caso o servidor de autenticação não tenha as informações daquela câmera, ele vai falar para o switch, bloqueia a porta, que eu não conheço esse cara. Aí o switch vai lá, bloqueia a porta e a câmera não se comunica mais naquela rede. Tá? Então a câmera ela nunca fala direto com o servidor de autenticação. Ela sempre passa por esse switch. Nesse caso, obviamente, o switch ele tem que ser gerenciável, tá, gente? Mas isso aí já é usado quando o seu cliente quer muita segurança, ele quer ter controle total de quem pode ou não acessar a rede dele. E aí a parte de criptografia, né? Então a gente tem aí, a gente trabalha com chave pública e chave privada, né? Então você tem as duas maneiras de trabalhar. Então como é que isso funciona? Você tem uma chave privada que vai estar, por exemplo, apenas no seu equipamento. Apenas no seu equipamento e você tem aquela chave, tá? Ninguém mais tem. E aí, você tem uma chave que é pública, que vai estar aí no seu web browser, por exemplo. E aí, quando você for fazer o acesso criptografado, você só vai conseguir descriptografar quando você utiliza uma chave pública, simétrica, junto com essa criptografia, e aí você vai comparar isso com a chave privada que está no equipamento. Se eles trocam as chaves e está tudo certo, aí você consegue descriptografar e ver as imagens. Tá? Então, esse é um sistema bastante seguro para a gente poder, então, conseguir criptografar as informações que vão do cliente para o equipamento e vice-versa. Tá? Existe mais de uma forma de se utilizar isso, mas como exemplo, você pode pensar, por exemplo,
é quando você faz um acesso ao seu banco via internet banking. Né? O seu browser, ele já tem algumas chaves, ele já trabalha com alguma chave pública, e aí você tem, obviamente, também uma chave que seja privada, que só você tem. E aí, fazendo a comparação delas, é, você vai conseguir, então, fazer acesso ao seu banco. Ah, por que você tem que ter uma chave pública e uma chave privada? Porque, obviamente, a gente está falando de sistemas padrões de segurança. Então, se todo mundo usar apenas chaves privadas, talvez eles não se conversem, a não ser que você mande explicitamente essa chave através de alguma outra maneira via rede pública. Mas aí você também está perdendo a segurança. Tá? Esse é um assunto um pouquinho mais chato, mas a ideia aqui é que você utilize sempre o HTTPS, tá? Quando você for acessar as câmeras, ou você for acessar as imagens que estão no DVR. Tá? Você tem, então, a criptografia dos dados. O único efeito colateral disso é que pode, eventualmente, fazer com que a comunicação fique um pouco mais lenta, porque ele tem que passar por todo esse processo de criptografia e descriptografia, vamos dizer assim, dos dados. Tá bom? Mas os nossos produtos todos já estão preparados para isso. E, para finalizar aqui, a parte de auditoria de segurança, que é uma das coisas mais importantes aí que a gente tem. Você pode ter todos os sistemas de segurança físicos e os sistemas de segurança lógicos, mas caso você tenha algum problema, você tem uma auditoria, né? Ou seja, você tem um log de tudo o que aconteceu nos equipamentos. Isso está presente nas nossas câmeras e em nossos gravadores. Então, depois, por exemplo, se a sua câmera, o seu gravador tiver com algum comportamento estranho, você depois pode ir lá dar uma olhada no log dos equipamentos. E o log vai te dizer pessoas que se logaram nele e que saíram. Isso é um ponto extremamente importante. Então, você vai ver lá, por exemplo, olha, o usuário João da senha 123, ele está entrando aqui todos os dias às 10 da noite e apagando os arquivos. Ou então, o usuário João 123, ele tentou entrar 15 vezes seguidas. Então, pode ser que alguém tenha ou dado o nome do usuário e senha dele para um monte de gente, ou o cara, por algum motivo, esteja tentando acessar de fazer algum teste, enfim. Enfim, você tem ali diversas evidências de coisas que podem estar acontecendo com esses logs de segurança, tá? E aí você tem isso, os nossos equipamentos, você pode usar à vontade. O log basicamente são textos que contêm o usuário e a operação versus a data e hora. E isso aí, num gravador, por exemplo, você tem aí literalmente anos de log. Tá? Alguns te dão meses de log. Então, sempre que acontece alguma coisa, você deve consultar, deve fazer backup periódico desses logs aí, e assim você vai ter evidências aí para melhorar a sua segurança nos equipamentos. Beleza, pessoal? Então, aí tem a segurança DARO, então a gente tem a atualização confiável, né? Você pode fazer a atualização das câmeras online, você não vai atualizar o seu produto com qualquer software, qualquer firmware que você vai encontrar por aí. Você tem aquela questão que eu falei do login seguro, você tem um ambiente operacional confiável, alguns dados eles estão numa área estática que o usuário final não tem acesso, então ele não pode alterar. Isso vale também para vírus e hackers que venham conseguir acessar o sistema operacional do equipamento. E, como a gente tinha dito anteriormente, a gente também tem um IP-tables ali para proteger o equipamento na rede. Bom, basicamente é isso aí. Dá para ficar falando sobre cybersecurity aqui durante horas e horas a fio, mas eu até já estourei o tempo aqui, já passou bem da meia horinha que eu disse que seria, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, queria levantar alguma coisa. O Flávio está perguntando aí sobre se a DARO disponibiliza o código-fonte do firmware. Então, disponibiliza para aquelas empresas que cooperam com a gente, tipo Norton, McAfee, né? A gente não pode disponibilizar para a comunidade, porque tem algumas coisas ali que são, digamos,
não diria que são segredo, mas, enfim, o código-fonte de um firmware não é uma coisa que a gente possa divulgar publicamente. Essas empresas que fazem a análise do firmware, normalmente eles assinam com a gente um NDA, né, informando que eles vão estar fazendo a análise do equipamento, mas que não vão estar disponibilizando as informações sobre aquele firmware para a comunidade em geral. Mas, exato, o Rafael está falando aí da patente. Então, sim, a gente libera, mas não deixa público. Tá? O pessoal está agradecendo, eu que agradeço aí pela participação de vocês, mas em todo caso, eu lembro que vocês vão estar recebendo um e-mail aí com o certificado de participação. Então, vocês vão ter o meu contato, vão ter o contato da Darwa, podem estar falando com a gente aí a qualquer momento. Obrigado aí, Edson, está sempre aí com a gente. O Célio, nosso amigo lá do Mato Grosso também, muito obrigado pela participação. O Marcelo, Caio, Antônio, todo mundo aí que participou hoje, deixou suas perguntas. E o Pablo está perguntando alguma certificação de segurança. Na verdade, a Darwa ela fornece a certificação dos seus produtos. Né? Então, você vai aprender aí a instalar, a configurar, mas não existe ainda uma certificação específica de segurança da informação. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado aí, Flávio, Alexandre, André, Pablo Menezes. A apresentação ela foi gravada. Se eu não me falha a memória, no e-mail acho que vai um link para baixar essa apresentação. O Alexandre está perguntando. Se não, pode me pedir que a gente dá um jeito, mas ela fica gravada. Tá? Provavelmente vão dar um link para você baixar de algum lugar aí, porque como eu já estou há meia hora propagando aqui, já ficou meio grande aqui. Então, a questão do certificado você vai receber com o seu nome, o nome que você usou para a inscrição. O Rafael está perguntando se a Darwa já possui alguma aplicação de reconhecimento facial. Sim, senhor. A gente tem reconhecimento facial em câmera e em equipamentos de controle de acesso. Inclusive, o NIST considerou o nosso algoritmo de reconhecimento facial há alguns meses atrás aí como o quarto melhor do mundo. Sim, nós já estamos vendendo. Rafael, você pode procurar aí o pessoal dos nossos distribuidores ou entrar em contato com a gente, que a gente passa aí alguns lugares aí para você encontrar os nossos produtos. A base de dados fica no NVR ou uma integração com outro banco de dados. Na verdade, a gente tem das duas maneiras, depende da quantidade de câmeras e da quantidade de rostos que você quer analisar por segundo. Legal, o Pablo falou que já visitamos em São Paulo. Vocês já devem ter passado lá, então. O Rafa falando se com esse consegue fazer a ação, sim, consegue. A ideia, inclusive, do controle de acesso, né? Quando o rosto é reconhecido da base, ele pode liberar uma porta ou algum outro tipo de equipamento. Então é isso aí, galera. Novamente, agradeço aí pela presença de vocês. Vocês vão receber, então, nosso e-mail. E é isso aí. Muito obrigado aí pela presença e pela paciência de vocês. E até a próxima.